Demorou, mas finalmente chegou o dia de a gente ter a parte 2 do vídeo sobre as sequências da Disney. Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e vamos descobrir quais das sequências da Disney são boas ou ruins. Já tem um vídeo aqui no meu canal onde eu comento sobre algumas sequências da Disney e digo quais delas eu acho que são as melhores e as piores. Demorou bastante, eu sei, me desculpem, mas finalmente a parte 2 chegou. Agora que a gente tem o Disney Plus, ficou muito mais fácil de eu conseguir assistir a esses filmes para realmente vir aqui falar para vocês o que eu achei de cada um deles. E no final a gente vai colocar uma listinha de quais eu acho que são os melhores e os piores. Hoje a gente vai falar de sequências de 2001 até 2004. E se você já quer que eu faça a terceira parte desse vídeo, com sequências que vão até Frozen 2 e depois um vídeo sobre as sequências da Pixar, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que ele seja bastante assistido e eu consiga trazer logo as próximas partes. A primeira sequência da nossa lista de hoje é Dame o Vagabundo 2, As Aventuras de Banzé. Como o nome já diz, essa é a sequência do clássico A Dame o Vagabundo e aqui, né, o protagonista do filme vai ser o filhinho dos dois, o Banzé. A gente vai ver como ele não se encaixa muito bem naquela vida familiar e meio que presa e cheia de regras, e ele quer mesmo virar um cão de rua. Que por algum motivo ele acha que isso é bom. Ele acaba fugindo de casa e se envolvendo com cães de ruas e ele vai perceber que essa vida não é tão fácil nem tão divertida assim. Esse é um filme que eu gosto bastante, eu acho ele bem divertido, ele tem personagens bem interessantes, a animação é boa, realmente é uma das sequências que foram bem feitas. É um filme que eu gosto bastante, então ele vai para nossa lista de melhores. A nossa próxima sequência é de 2002 e é o Corcunda de Notre Dame 2, Os Segredos do Sino. Eu amo que a maioria dessas sequências tem esses subtítulos nada a ver. Essa aqui eu já vou começar dizendo que eu odeio essa sequência. Eu acho que o Corcunda de Notre Dame não precisava de uma sequência, porque ele é um filme muito bom. É um filme que eu gosto muito, eu acho que ele tem uma história perfeita, personagens perfeitos, é um dos melhores filmes aí que a Disney já fez. E quando chega essa sequência, vai tudo por água abaixo. Aqui a gente já percebe como que a animação, né, e tipo, o dinheiro que eles tinham pra fazer esse filme não era lá tão grande, porque a animação é bem feinha, os personagens têm uns traços ali meio estranhos. Aqui a gente já tem a Esmeralda e o Febo casados, eles têm um filhinho e um circo chega ali à cidade e o Quasimodo acaba conhecendo uma menina desse circo e meio que se apaixonando por ela. No geral, ele realmente não é muito bom, a história acaba que não tem o mesmo peso e muito menos o mesmo sentimento que o primeiro tinha. Realmente não gosto nem um pouco dela, então vai direto para nossa lista de piores. Nossa próxima sequência também é de 2002 e é Cinderela 2, Os Sonhos se Realizam. Aqui a gente tem mais uma vez aquela e já antiga fórmula de sequências da Disney, em que a gente não tem realmente uma grande história, né, que vai pegar ali todo o arco do filme. Ele é daqueles que é dividido em mini historinhas que juntas formam o longa. Aqui a Cinderela já vive lá no castelo com o príncipe, mas ela tá bem ocupada, bem atarefada e os ratinhos querem dar um presente para ela. Eles decidem que vão escrever um livro contando o que eles acham que são as melhores memórias e as melhores histórias que eles têm com ela. Então é aquilo, o filme tem alguns pedaços e tem algumas coisas legais. A gente tem alguns personagens novos e tem um pouco mais de destaque para a Fada Madrinha e para os ratinhos. Mas no geral não é uma sequência que eu gosto muito. Cinderela tem uma sequência muito boa que é o terceiro, mas eu vou falar dele só no próximo vídeo. Cinderela 2 pra mim vai pra lista de piores. Ainda de 2002, que é um dos anos que a Disney mais lançou sequências, a gente teve Peter Pan 2 de Volta à Terra do Nunca. A história se passa alguns anos depois do primeiro e aqui a gente vai seguir os filhos da Wendy. Londres está passando aí, né, por uma guerra, o pai das crianças teve que ir lutar na guerra e a Wendy tá sozinha com os dois filhos. A Jane é a filha mais velha e ela sente essa responsabilidade, né, de cuidar da família, de cuidar da mãe.
e principalmente do irmãozinho mais novo dela. Então a gente percebe que, diferente, né, dos Darling lá do primeiro filme, aqui a Jane ela tem já esse senso de mais urgência e de querer ser adulta e de querer cuidar e lidar com as coisas de uma maneira mais madura. A gente percebe que tá faltando, né, um pouquinho de infância, tá faltando um pouquinho daquela coisa de criança nela. Uma noite o Capitão Gancho consegue chegar até Londres porque ainda tinha um pouco de pó das fadas no Jolly Roger. E ele acaba sequestrando a Jane achando que ela é a Wendy. Esse filme realmente tem uma história bem boa, eu gosto bastante dele. E ele tem também uma animação bem bonita e bem feita. Eles conseguiram trazer uma história nova que ainda traz um pouquinho da nostalgia e de elementos da primeira. Personagens que te dá vontade de querer continuar assistindo e realmente ver onde tudo aquilo ali vai dar. Pra mim, essa sequência também vai pra lista de melhores. Ainda do mesmo ano, a gente teve também 101 Dálmatas 2, As Aventuras de Pat em Londres. Essa aqui é uma animação que eu nunca tinha assistido, eu fui ver agora pela primeira vez. E eu preciso dizer que eu fui surpreendida. Primeiro porque eu achei a animação e o estilo do desenho muito bonito e diferente. O 101 Dálmatas, né, o original, ele foi feito naquela técnica antiga lá da Walt Disney, em que os desenhos eram meio que xerox, meio que cópias, então você tinha aquelas listras bem grossas e aquela coisa meio de rascunho no desenho. Aqui na sequência, né, eles não usam essa técnica, então você já não tem esse visual meio sujo que a gente tinha lá no primeiro, então isso já é diferente, mas eles ainda tentaram manter um pouco desse ar, porque os personagens têm ainda, né, um traço preto ali mais grosso e marcante. E eles mudaram um pouquinho os traços dos personagens, é meio que um desenho um pouco mais fofinho e caricato, não sei, eu sei que eu gostei bastante, eu achei muito bonito, né, a animação e a maneira como eles desenharam esse filme. A Cruella, então, eu gostei muito da personagem. E os cenários também, eles são mais estáticos, mas eles parecem que são pintados à mão, parecem meio que uma aquarela. Eu realmente achei muito bonito. E essa animação me pegou de surpresa, realmente, pelo estilo visual dela. Essa animação é uma sequência direta do primeiro e também meio que é um prequel para a série animada dos 101 Dálmatas, na série que a gente tinha eles vivendo numa fazenda. Aqui nesse filme a gente vai ver toda a família se mudando para uma fazenda, né, mostrando realmente como que eles chegaram lá naquela fazenda, o que aconteceu um pouco ali com a Cruella e tal. Tem muito dessa sequência. Gostei do que eles fizeram com os personagens, como eles dão esse protagonismo pro Pat. A gente vê toda essa aventura dele ali em Londres, junto com o Trovão. Tem alguns temas bem legais que são colocados nessa aventura, nesses dois personagens. E a gente tem também aqui a Cruella de volta. E ela tenta mudar, né, a sua obsessão de peles para arte. Mas acaba que isso aí não dá muito certo. Esse filme tem umas sequências de ação, assim, de perseguição muito legais. Eu realmente gostei muito dele. Eu fiquei muito surpreendida e ele vai direto para nossa lista de melhores sequências. A última sequência, ainda lançada em 2002, foi Tarzan e Jane. E assim como Cinderela 2, a gente tem o mesmo formato de historinhas curtas que formam um longa. Que a gente já percebe de cara como que a animação é diferente e como que o traço dos personagens principais está muito feio. O filme conta, né, com 3 historinhas. A primeira é de quando 3 amigas da Jane foram visitar ela lá na selva. A segunda parte é de quando 2 homens vão até a floresta atrás de diamantes e acabam usando e enganando o Tarzan para levar eles até o vulcão que fica ali no centro da floresta para eles tentarem achar essas pedras preciosas. E a terceira história é sobre um aviador que acaba pousando lá na floresta e a gente descobre que ele é um antigo amigo aí da Jane de infância e o Tarzan fica com bastante ciúmes dele. No geral, eu acho essa animação bem chatinha, não chega perto da original, a animação em si é bem feia. Todo o contexto geral de ser um ano de aniversário, e você percebe logo de cara que a Terk e o Tantor estão tentando enganar a Jane porque o Tarzan já tá fazendo alguma coisa. Enfim, não tem nada muito interessante e que te dá vontade de continuar assistindo o filme. Pelo menos pra mim, então Tarzan e Jane vai pra nossa lista de piores. Em 2003, teve o lançamento de Mowgli, o Menino Lobo 2.
Esse filme também é uma continuação direta do primeiro. Aqui a gente vai ver a vida do Mowgli lá na aldeia dos homens. A animação em si é até bem feita nesse filme, mas eu achei a história toda no geral, principalmente o começo do filme, bem chatinho. Os dubladores aqui também mudaram, eles têm algumas músicas novas, como uma música que toca logo no início do filme, mas no geral essa animação, esse filme, ele meio que tá tentando repetir as coisas mais famosas e as cenas que mais fizeram sucesso lá no primeiro filme. A gente tem, por exemplo, o Baloo cantando o Necessário 3 vezes nesse filme. A gente tem o Mowgli e o Baloo indo até o templo do Rei Louie, fazendo um grande número musical lá. Tem novamente, né, o embate com Shere Khan. Então eu achei que faltou eles ousarem um pouco mais e realmente criarem uma história nova, ao invés de ser uma mistura de algo novo com uma repetição do que a gente já conhece da primeira animação. Então o Mowgli 2 vai para nossa lista de piores sequências. Também em 2003 nós tivemos Atlantis, o Retorno de Milo, novamente no mesmo formato de historinhas curtas que formam, né, um grande filme. Aqui a gente vai ver aí pequenas histórias, né, do como que tá sendo a vida do Milo e da Kida lá em Atlantis, de dias que eles passaram, coisas que eles passam lá em Atlantis, tentando, né, trazer aquela civilização de volta, tentando cuidar daquele povo e daquele lugar. Tem algumas coisas legais, mas na maior parte do filme são histórias e sequências meio chatinhas, que nem com Corcunda não chega nem perto de ter o peso e a emoção e nem os temas tão interessantes que a gente tinha lá, né, na primeira animação, na animação original. A animação em si, né, o visual também não é tão bonito, dá uma caída assim quando você compara. Pra ser bem sincero, eu nem sei por que eles fizeram essa sequência, porque o Atlantis, infelizmente, foi um filme que não fez muito sucesso na época que ele foi lançado. Apesar de ser um filme muito bom e um filme que eu gosto muito, ele não ganhou assim o público, não fez uma grande bilheteria, tanto que tem muita gente que nem conhece Atlantis. Então não sei da onde saiu a ideia deles de fazer uma sequência para esse filme. Talvez tenha sido uma tentativa de fazer com que mais pessoas conhecessem o primeiro, mas com esse filme aqui, quem vê só o segundo com certeza não ia ter vontade de procurar o primeiro, nem nada disso, porque o segundo realmente não é bom. Então, pra mim, vai também pra lista de piores sequências. Também em 2003, nós tivemos a sequência Stitch, o filme, que, assim como o filme do 101 Dálmatas, ele meio que serve para dar uma introduzida no desenho, meio que é um grande episódio piloto da série de Lilo e Stitch, que é uma série, é um desenho que eu adorava assistir. Aqui nesse filme a gente vê como que o Stitch sente que ele não se encaixa muito bem ali na Terra com os humanos. E a gente vê um novo vilão aí, que é o Dr. Hamsterville, que é um vilão que eu adoro, eu achei ele muito engraçado. E ele manda o Gantu voltar até a Terra para tentar recuperar as outras experiências do Jumba. Acaba que essas experiências são liberadas pelo Havaí ali inteiro. Aqui um dos maiores destaques é o 625, que é a experiência que tem todos os poderes do Stitch, mas ele não gosta de usar nenhum deles. Tudo que ele gosta de fazer mesmo é comer sanduíches. Esse é um filme que eu gosto, eu acho que ele consegue trazer essa mesma vibe, esse mesmo estilo do primeiro Lilo e Stitch. A animação também é bem feita, a história é legal. É sim um filme que eu gosto muito, eu acho que todos os filmes do Lilo e Stitch são bem feitos, são filmes bons que realmente trazem uma história legal e trazem uma expansão, né, para o mundo e para os personagens. Então, para mim, Stitch, o filme vai para a lista de melhores sequências. Em 2004, nós tivemos Rei Leão 3 Hakuna Matata ou Rei Leão 2,5, que é realmente o nome aí oficial do filme. Nesse filme, a gente vai meio que ter uma recontagem da história do primeiro, só que pela perspectiva do Timão e do Pumba. Uma coisa que eu acho legal desse filme é que, principalmente, a primeira parte dele vai mostrar a história de origem do Timão e o Pumba, vai mostrar de onde eles vieram, como eles se conheceram e viraram esses melhores amigos,
como que eles acharam, né, aquele paraíso, aquele lugar perfeito onde eles moram com o Simba depois. Então eu gosto bastante desse início de ver um pouco mais da família do Timão, de onde que ele veio, por que ele saiu da família dele, porque ele não se sentia aceito, não se sentia igual a todo mundo. E nessa sua nova aventura aí, né, de sair de casa, de procurar um novo lar, ele acaba conhecendo o Pumba. E a gente vê eles passando ali por vários momentos, né, da história do Rei Leão, procurando uma nova casa. Quando você para olhar assim, né, com um olhar um pouco mais crítico, algumas cenas ali, alguns momentos que eles estão inseridos, não fazem muito sentido cronologicamente falando. Por exemplo, no final, quando já tá tendo lá a grande briga do Simba com o Scar, mostram eles tentando se livrar das hienas enquanto o Simba tá lutando com o Scar. Mas se você realmente tivesse ali todas as hienas com o Timão e o Pumba num lugar separado, elas não teriam escutado o Scar falando com o Simba, né, e colocando a culpa nelas para depois, no final, elas quererem se vingar dele. Então tem uma coisinha ou outra que nesse filme acaba que ele tira um pouco do sentido, do jeito que eles colocam, né? Tira um pouco do sentido e da ordem cronológica do primeiro, mas no geral é um filme bem divertido, até porque a gente tem o Timão e o Pumba, né, como protagonistas, e a gente sabe que eles são aí sidekicks bem engraçados. Então é sim uma sequência que eu gosto, então vai para a lista aí de melhores. E a nossa última animação do vídeo de hoje, também de 2004, é Mulan 2, A Lenda Continua. Esse filme também é uma continuação direta do primeiro. Aqui o Shang pede a Mulan em casamento, mas o Mushu se sente ameaçado, porque assim que a Mulan e o Shang se casarem, ele vai deixar de ser o grande protetor da casa, e quem vai virar o protetor são os ancestrais do Shang. Enfim, tem toda uma coisa ali de religião e cultura envolvida, e o Mushu tá se sentindo ameaçado e ele quer tentar separar esse casal, ele quer tentar separar a Mulan e o Shang. E enquanto isso, os dois são chamados pelo imperador para poder transportar 3 princesas até um reino vizinho para elas poderem se casar. Eles chamam aí, né, os 3 amigos da Mulan, os 3 soldados que a gente tem lá no primeiro filme, o Po, o Ying e o Yao, para poder ajudar eles nessa missão. E depois a gente descobre que essas 3 princesas são filhas do imperador e elas estão tendo que ir para um casamento forçado, para um casamento arranjado com um príncipe de outro reino, para poder, né, fazer um tratado entre os 2 reinos. A animação é bem feita, mas não chega a ser o mesmo nível da primeira. Eu gosto das músicas desse filme, ele tem algumas músicas interessantes, ele tem bastante pontos e até as músicas assim lembram bastante as do filme original. Então ele traz bastante essa coisa da nostalgia, né, e de relembrar o primeiro filme. Mas eu acho que ele consegue fazer isso numa dosagem legal, de você, isso aqui lembra o primeiro filme, ou essa música aqui parece meio que uma continuação de uma música do outro filme, mas ele tem uma história original, tem momentos novos o suficiente para não ficar desbalanceado. Essas duas coisas. Eu gosto dessa animação, eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que acha bem ruim, que não liga pra história, mas eu acho divertida. É uma animação, inclusive, que eu gostava de assistir muito quando eu era mais nova, quando eu era criança, e eu ainda tenho um carinho especial por ela, então pra mim Mulan 2 vai pra lista de melhores. E no final foi assim que ficou as minhas 2 listas de melhores e piores sequências da Disney. Me conta aqui embaixo se você concorda com a minha lista, se tem algum filme que você acha que merecia ir para os piores, ou um que você acha que merecia ir para os melhores, e deixa um like e compartilha esse vídeo para poder a gente ter bastante gente assistindo e eu conseguir trazer logo a 3ª parte com o restante das sequências da Disney e quem sabe depois aí um outro vídeo falando sobre as sequências da Pixar. Me conta também qual dessas sequências que eu falei hoje é a sua preferida. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!